Salve, povo de Umbanda, eu sou o Pai Eduardo do terreiro Caboclo Sete Flechas aqui de Santo André e você está mais uma vez no Troca de Palavras. Esse é o canal em que a gente está aqui para trocar palavras, trocar energia sobre a Umbanda. Então, antes de mais nada, deixa seu like, aciona o sininho, faz inscrição no canal que pra gente ajuda muito mesmo. Então vamos lá. Muito obrigado a você que já tem acompanhado os nossos outros vídeos, que assistiu, deixou sua pergunta, deixou seu comentário. A gente está fazendo uma avaliação em cima disso, selecionando as perguntas para os próximos programas. Mas uma das perguntas mais recorrentes que apareceu e aparece também no terreiro é: qual é a diferença entre o Candomblé e a Umbanda? São a mesma coisa? Então vamos lá. Não, não são a mesma coisa. A Umbanda surgiu em 1908, aqui no Brasil, através do Zélio. Eu já falei disso em outros vídeos, você só dá uma procurada aí para trás que você vai encontrar. O Candomblé é de origem africana. Quem traz essa força chamada Candomblé são os escravos que vêm da África, né, lógico, e eles trazem a sua fé e a sua religião de lá para cá. Quando eles estão na senzala, quando eles estão escravizados, eles mantêm a sua força, eles mantêm a sua religião de maneira, através do bate-cabeça que eu já falei aqui, depois a gente pode falar também através das danças, aonde surge a capoeira, etc, etc. Então o Candomblé é muito antigo, ele tem a força da África, da mãe África, que traz para o Brasil esses negros que se tornam escravos, e eles mantêm a sua fé. E, como eu já falei também, cada lugar da África, cada tribo louvava um orixá diferente, e eles se misturavam ali na senzala, e aí é que dá origem ao Candomblé brasileiro, essa mistura de todos os orixás dentro de uma casa. O Candomblé surge daí, porque na África cada tribo louva um orixá separado. Aqui no Brasil, aqui começam através dos escravos a louvar todos eles no mesmo espaço, até por conta da própria escravidão. Então o Candomblé, ele tem origem africana, e os orixás para ele têm uma outra força. Nós, da Umbanda, quando começamos a trabalhar na Umbanda, o primeiro terreiro, não se falava em orixá ainda, se falava só em capangueiro, que é o caboclo das sete encruzilhadas. Depois vem o preto velho, depois vem os herês, que vão surgindo através disso. Mas, como acontece em qualquer nova religião, atrai gente de todos os lugares. E muitos irmãos e irmãs que estavam no Candomblé e não se sentiam, vou pôr entre aspas, satisfeitos no Candomblé, eles vêm migrando também para a Umbanda. E junto com essa migração, vem trazendo também algumas coisas do Candomblé. Por exemplo, a louvação dos orixás. Só que para nós da Umbanda é diferente. Nós pegamos os nomes dos orixás e transformamos isso em forças da natureza. Para nós, por exemplo, quando a gente fala em Iansã, a gente está falando da rainha dos ventos. Para o Candomblé existe a rainha dos ventos. Para a Umbanda, a gente louva esta força da natureza que é o vento. Há uma distinção disso. Muitas vezes se confunde, porque é bonito falar de Iansã, a rainha dos ventos que gira nos terreiros, mas essa energia na Umbanda é a energia da natureza, que a gente também pega do Candomblé, mas nós somos rituais bem diferenciados. Nós captamos a energia da natureza e damos nomes de Iansã, de Ogum, de Xangô, de Oxóssi. O Candomblé tem uma outra denominação para os orixás. Nós pegamos só o nome. É confuso, a gente vai ter programas aqui explicando detalhadamente o que é uma ou outra. Mas nesse momento o que eu quero deixar para vocês é que são forças e religião completamente diferentes. O Candomblé tem um ritual, o Candomblé tem uma maneira de se trabalhar, né? Ele faz a roda, o gerê, ele transporta muitos orixás para essa roda, ele veste os orixás, né? O pai de santo do Candomblé joga muito búzio através do orixá
Exu, que joga, que maneja os búzios. A Umbanda não tem essa estrutura, é uma estrutura diferenciada, né? A gente tem a incorporação dos capangueiros, que muitas vezes no candomblé não acontece, se acontece é raro. Então há essa diferença. O candomblé tem um ritual de entrega, de feitura de santo, diferente da Umbanda. O ritual do candomblé, ele é mais para animais de grande porte, é um ritual mais longo, entendeu? A Umbanda, existe uma outra forma de fazer o santo, que é mais simples, é menos violenta, entre aspas, para algumas pessoas que assistem. Não vou entrar no mérito da questão, né? Mas eu respeito muito os irmãos do candomblé. As pessoas sempre falam, candomblé, o que você acha do candomblé? Eu falo sempre, o candomblé é para ser respeitado e é para ser louvado da maneira deles. Quem quer ir para o candomblé tem que entender que lá existem regras, existem rituais e existem forças que têm que ser respeitadas. Se você vai para o candomblé, respeita. Se você vem para a Umbanda, é diferente. É uma outra energia. É uma outra força. O que eu vejo muitas vezes é querer misturar isso de uma maneira muito embaralhada. E não dá. Candomblé é uma coisa, a gente respeita, existe a força, existem muitos pais de santos, muitos irmãos do candomblé que fazem a caridade maravilhosa. E o terreiro de Umbanda é uma outra coisa, outra energia. A gente não veste o santo, a gente veste roupa branca, a gente está diferenciado do candomblé. É uma outra energia. A gente incorporou do candomblé os atabaques, o candomblé que traz os atabaques, traz a dança. A Umbanda inicial, a Umbanda do Zélio é nas palmas, é na mesa, é sentado. Quem estudar Umbanda mais profundo vai ver que o Zélio iniciava os trabalhos porque a origem dele foi conhecer o espiritismo, o kardecismo, que é uma outra vertente também, é uma outra história, é uma outra maneira de se louvar. A questão do Pai Maior, a questão de Deus. Então, inicialmente, o Zélio não tinha esse ritual, mas com a miscigenação e com as pessoas que vêm do candomblé para a Umbanda, traz os atabaques, os pontos de atabaque, né? a cantoria, o ritual. Então a gente traz algumas coisas do candomblé, lógico que traz, porque a gente era novo, a gente estava pegando isso. E é muito parecido, mas não, parecido é uma coisa, igual é outra, completamente diferente. Então tem que se respeitar muito, entender que o Pai de Santo de Candomblé faz um ritual, o Pai de Santo de Umbanda faz um outro ritual. Pai ou mãe de santo, tá? Aqui é indiferente, tá certo? Então a mãe de santo tem o ritual no Candomblé, a mãe de santo da Umbanda tem outro ritual, como o Pai de Santo também. Nós trabalhamos diferente, respeitamos uns aos outros. Eu tenho muitos irmãos que são Pai de Santo de Candomblé que a gente se respeita. Eles respeitam o meu trabalho, eu respeito o trabalho deles, mas o jeito deles trabalhar é porque eles têm a origem, a raiz na África, então eles têm o pé direito em algumas tribos africanas, como Queto, como Angola, etc, etc, etc. E nós, na Umbanda, somos a Umbanda. Simples assim. A Umbanda é uma coisa mais simples. A Umbanda é para ser louvada de roupa branca, a Umbanda é para usar poucos colares, não que não precise usar os colares, mas os rituais são diferenciados. A maneira de acender as velas, o porquê que a gente faz isso. Tudo isso precisa ser estudado e respeitado. Reafirmo, respeitado. Então, muita gente quer misturar as coisas. Muita gente quer... Não tem que misturar. Tem que respeitar as diferenças. A gente vive num lugar, num país em que tem que se respeitar as diferenças religiosas. A Umbanda foi criada pelo Zélio, né, que foi ensinado pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas. Então é brasileira, a Umbanda é brasileira, é pé no chão do Brasil, toda a sua origem é brasileira, fala-se português, né, entre aspas, é lógico. E
a África trouxe o candomblé. Tanto é que nos terreiros de candomblé se canta na língua do pé direito de cada casa. Canta-se em Angola, canta-se em Gueto, canta-se na língua. Os pontos são outros. Os nossos pontos são em brasileiro, em português. Né? E uma das coisas que você percebe bem, quem é da Umbanda, pega-se os pontos mais primitivos da Umbanda, os primeiros pontos, as pessoas falam, mas por que tem erros de português? Porque eram passados pelos pretos velhos, que traziam sua origem na fala do português ainda com dificuldade. Voz de ser, essa coisa toda, etc, etc. Então os primeiros pontos da Umbanda, embora sejam trazidos pelos pretos velhos, pelos caboclos, têm a origem simples. Hoje é muito bonito a gente ver os festivais, né, de Curimba, onde tem os pontos mais alongados, mais bem escritos, mais musicados. Então essa é a Umbanda. O candomblé transforma isso na linguagem do pé direito de cada casa. Então vamos separar e vamos respeitar, para que a gente possa ser respeitado também. Mas não é a mesma coisa. Tá certo? Eu espero que possa ter aí dado uma limpada em algumas coisas que você quer saber. Se você quiser saber algo mais, ou ficou em dúvida ainda sobre esse assunto, deixa seu comentário aí, deixa sua pergunta, que eu vou fazer questão de estudar e falar mais com você sobre isso através da sua pergunta. Por quê? Porque isso é que é o nosso programa, um troca de palavras. Que Oxalá lhe ilumine muito, Pai algum abra seus caminhos. Até o nosso próximo programa de troca de palavras.